Hoje é apenas um versículo que a gente vai ler. 1 Coríntios capítulo 11. Verso 26. Já está projetado que não, né? Vamos ler juntos, queridos? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Agora vamos ler de novo como quem tomou um cafezinho hoje de tarde? Vamos? Vamos lá, hein? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Que o Senhor abençoe essa palavra dele no nosso coração, nessa noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos explica sobre a origem do mundo, o problema do mundo, que é o pecado, da solução de Deus para isso, e fala sobre o final de todas as coisas. Se você quiser entender o que significa a vida, a Bíblia te responde isso com base nesses 4 pontos. Deus tudo criou, aconteceu uma queda, Deus preparou um plano para a salvação, executou esse plano, e vai chegar o tempo onde tudo estará definitivamente conforme a sua vontade, e é isso que nós chamamos de consumação de todas as coisas. Então veja, crianças Davi, Neto, JB, BJ, troquei. Novidade, né, irmão? Eu inverti alguma coisa. Mas ele não está nem aqui para ouvir o que eu falei. É só ninguém contar para ele. Ó. Irmãos, criação. A primeira realidade é, há um Deus que decidiu criar todas as coisas, decidiu criar o ser humano para gerenciar tudo aquilo que ele criou. Então entenda, o começo é isso. Depois, nós temos a queda. Adão e Eva, que representavam toda a humanidade, escolheram desobedecer a Deus. E isso resultou na corrupção de toda a criação e na separação espiritual da humanidade e de Deus. Entrando, irmãos, o pecado no mundo criado, entrando a morte, isso trouxe o sofrimento e a necessidade de salvação. Guarda uma coisa no seu coração, meu irmão. Todo sofrimento, toda dor que existe nesse mundo é por causa do pecado. Então Deus, Ele trabalha para a nossa redenção. Ele resgata a humanidade e a criação do poder e da consequência do pecado através de Jesus Cristo. É isso que Ele faz. E agora, tudo aponta para a consumação, onde todas as coisas serão definitivamente resolvidas. Percebe então 4 pontos onde nós podemos entender toda a realidade da história que é segundo o plano de Deus. Agora veja, o que isso tem a ver com o versículo que nós lemos? Note bem, entender esses 4 pontos tem muito a ver, irmãos, porque
sabendo isso, nós podemos identificar em que fase da história nós estamos. Nota bem o que o versículo diz. Quando você come e bebe, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Então, note, nós estamos vivendo o terceiro ato dessa narrativa. Então, Paulo, ele chama a nossa atenção para isso, olha, até que Ele venha. Irmãos, qual é o contexto? O apóstolo Paulo, ele estava tratando aqui com a igreja de Corinto sobre vários aspectos da vida cristã. E nesse momento, ele estava explicando para eles como que a celebração da ceia deveria acontecer. Como deveria ser o procedimento dos irmãos na ceia. E é nesse momento que ele afirma, e é isso que eu quero que você entenda. Ele afirma que quando nós estamos ceando, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos anunciando o momento da cruz, que é o plano da redenção sendo cumprido, até que Ele venha, a consumação de todas as coisas. E aí devemos então considerar que ele aponta essa ceia como a celebração de uma nova aliança no sangue de Jesus. Queridos, compreendamos uma coisa. O primeiro pacto, o pacto de Moisés, ele dependia do sangue de animais ser derramado. Como que funcionava isso? Todas as pessoas pecavam. Elas sabiam que tinham uma lei para seguir, mas elas não conseguiam seguir aquela lei. Elas sabiam que elas tinham que obedecer ao Senhor, mas elas não conseguiam obedecer. Então, em dado momento, essas pessoas precisavam adquirir, precisavam comprar animais, para que esses animais fossem sacrificados para o perdão dos seus próprios pecados. Você consegue entender essa dinâmica? Então, em todo o Antigo Testamento, depois que Moisés estabelece, segundo a orientação de Deus, esse procedimento, a pessoa que vivia nesse mundo, consciente do pecado que tinha, ela precisava colocar a mão no bolso, comprar um animal, levar esse animal até o templo, para que esse animal fosse sacrificado, para que ela, por meio desse ato que ela fez, e o sacrifício realizado por meio do sacerdote, ela obtivesse então o perdão do seu pecado. É assim que as pessoas viviam. Já consegue imaginar isso, irmão? Você toda semana, falei mal do irmão, comprei, não paguei, filho não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai, meu Deus. Deixa eu ali comprar um certo animal. Sacerdote, sacrifica aí porque eu pequei. Aí você faz aquele sacrifício, já pensando, bom, se eu começar a juntar um dinheiro aqui, porque vem mais pecado por aí. Eu sei que eu não vou conseguir manter a minha vida reta. Eu sei. Essa é a certeza que todo o povo de Israel tinha. Não conseguiremos manter as nossas vidas retas. Pois bem, então observe que os homens, eles sacrificavam animais para receberem o perdão divino. Agora, o novo pacto, esse que é anunciado por Jesus, e que Paulo está ali, ensinando para eles como deveria fazer, é o pacto definitivo de Deus em favor do seu povo através de Jesus. É um ato único.
que resolveria definitivamente aquela saga, aquela angústia de viver sabendo que teria que prestar sacrifícios para obter perdão e sem a expectativa de que isso mudasse. Então, vem um novo pacto, o pacto que é realizado no sangue de Jesus. Sabe o que é interessante aqui? Aqui o homem, ele não mais precisa trazer sacrifícios para se justificar. Aqui, ele não mais precisa ter essa atividade ritualística para ser perdoado. Ele tinha que promover a morte de um substituto para ele anteriormente. Ele tinha que trabalhar em função disso. Ele tinha que colocar animais em seu próprio lugar. Ele tinha que promover a morte de um substituto para ele. Antes de Jesus, irmãos, era assim que os homens faziam. Agora, Jesus está se entregando como um sacrifício único e perfeito em favor do homem. Ele vem e ele se entrega. É por isso que ele é o mediador do pacto, que é perfeito. O homem não adquire nem leva o cordeiro. O homem não compra o cordeiro para que o cordeiro seja morto. O cordeiro vem, ele é enviado pelo Pai. E o cordeiro vai sozinho para morrer. Não é o homem tomando a iniciativa de fazer um novo sacrifício. É um sacrifício proveniente de Deus. É uma providência de Deus. E esse sacrifício então acontece porque ele começa no plano de Deus e ele termina conforme Deus age. Deus decide salvar perfeitamente a humanidade, que recebe essa dádiva, que é a reconciliação entre si e Deus. Portanto, beber desse cálice, irmãos, beber desse cálice, observe isso, não nos lembra apenas da morte de Cristo, mas também significa que o cristão, ele é um membro desse pacto, ele faz parte dessa história. Porque Jesus agora coloca o homem nessa história dessa forma gloriosa, por meio da sua graça. O homem agora participa do corpo de Cristo, ele é integrante do corpo de Cristo. O homem agora, ele faz parte de uma comunidade que é resultante deste pacto que o próprio Senhor fez. Um pacto que se estabelece nos termos de uma nova aliança, que é no sangue de Cristo. Portanto, irmão, reconheça o privilégio de fazer parte do povo de Deus. Não foi você que comprou algum animal para ser sacrificado em favor da sua vida, para que através de uma morte você pudesse viver. O Senhor providenciou a salvação e por graça permitiu que você faça parte do seu reino e glória. Você é um privilegiado. Muito bem. Mas eu chamo a sua atenção para essa expressão, mais uma vez. Até que ele venha. Teve a criação, a queda, a redenção. Jesus cumpriu o propósito de salvação e de reconciliação entre o povo de Deus com Deus. E agora nós estamos aguardando a consumação de todas as coisas.
E é isso que essa frase quer dizer. Até que ele venha. A pergunta é, até que ele venha, nós vamos fazer o quê? Nós vamos viver como? Já que podemos entender que fomos resgatados graciosamente de uma condenação eterna. Queridos irmãos, até que ele venha, nós somos o seu povo, somos a representação do Senhor, somos o corpo de Cristo aqui. Somos o reino de Deus manifesto aqui. Porque o reino de Deus está em nós, e nós estamos aqui como representantes desse reino, anunciando esse reino, vivendo esse reino. Então volta a pergunta: como vivemos até que ele venha? Sabe uma coisa que eu pensei aqui? Quando Paulo ele escreve, ele diz que nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Mas de certa forma, nós também estamos anunciando a nossa morte até que ele venha. Nós estamos testemunhando e declarando a nossa morte até que ele venha. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo morreu com Cristo. Paulo enfatizou isso na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Observe, portanto, visto que fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com Ele em glória. Você percebe que a afirmação de Paulo aqui nessa carta é que nós morremos. Então, quando nós participamos da ceia, de alguma forma também nós estamos testemunhando que nós morremos em Cristo. Que nós morremos em Cristo. É interessante que quando Paulo aqui fala aos Colossenses, ele fala tanto de ressuscitar com Cristo, mas ele diz também que nós morremos com Cristo, observe. Nós temos vida em Cristo, mas nós morremos para o mundo, porque vivemos em Cristo. E aí, queridos, eu preciso fazer uma outra pergunta. Foi dito, até que ele venha. E de repente você se pergunta, como eu vou sobreviver até que ele venha? Você já teve um sentimento mais ou menos assim, meu Deus, será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar? Como vai ser? Eu tenho uma notícia. A notícia, irmãos, é que, segundo os evangelhos, quem está em Cristo passou da morte para a vida. Você entende isso? Passou da morte para a vida. Significa, irmãos, que nós estamos seguros em Cristo. Não há o que temer. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Vai aperfeiçoar essa obra. Então, ele foi, mas não nos deixou sozinhos. Não nos deixou órfãos. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina que ele morreu na cruz por nós e enviou outro Consolador para nos preparar para o grande dia da sua volta.
Então veja, até que ele venha, a notícia é essa, até que ele venha, o Espírito Santo de Deus está presente na sua vida. Até que ele venha, o Espírito Santo de Deus habita em você. Até que ele venha, o Senhor está contigo. Agora note, Ele está nos preparando para a consumação. Ele está nos preparando para o fim de tudo. Uma obra perfeita que Ele tem feito em nosso coração. Meu irmão, não duvide de uma coisa. Às vezes você pode olhar para mim e eu olhar para você. E vocês olharem um para o outro. E de repente você pode pensar que não está acontecendo nada da vida das pessoas. Meu irmão, eu vou usar aqui um termo muito comum e popular. Eu posso apostar com você que Deus está fazendo alguma coisa no coração do seu irmão, mesmo que você não veja. Porque Deus não opera no coração do seu irmão para que você veja. Ele opera no coração do seu irmão para que o nome dele seja glorificado. E isso vai acontecer. Deus está operando na vida do seu povo. Porque Ele é um Deus fiel e um Deus de amor. Não duvide disso. Não duvide disso. Então, amados irmãos, veja, é o Espírito Santo que nos sela. Quando você percebe que você se converteu a Cristo, isso é porque o Espírito Santo te batizou. Quando você se converte, você é batizado pelo Espírito Santo. O batismo é ser inserido no corpo de Cristo, é fazer parte. E esse Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, quando nós fomos impactados pelo Evangelho que ouvimos, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, olha como a obra do Senhor é harmoniosa. Ele passa a habitar em nós. Isso foi prometido. Jesus, antes de retornar para a sua glória, ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lá no Evangelho de João, ele já havia dito para os discípulos: eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece, mas vós o conhecereis, porque habitará convosco e estará em vós. É uma promessa, e que foi cumprida, irmão, no dia de Pentecoste. De lá para cá, todas as pessoas que são impactadas pelo Evangelho e abrem seus corações, são convencidas do pecado pelo Espírito Santo, recebem esse agir poderoso de Deus em seus corações, são chamadas segundo a graça e misericórdia de Deus. Elas recebem o Espírito Santo e não estão sozinhas. Meu irmão, talvez essa palavra muitas das vezes não faça sentido, ou às vezes alguns não prestam atenção nisso. Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa agora, em nome de Jesus. Quando você estiver se sentindo no fundo do poço, a pior das pessoas desse mundo, estiver se sentindo até mesmo fracassado e destruído, lembre-se de uma coisa: o Espírito do Altíssimo habita em você. Você não é órfão, você não é sozinho. Deus está contigo sim, e ninguém pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Esquecemos disso, irmãos. Às vezes sofremos mais do que sentimos, mais do que deveríamos. Porque a gente para de pensar na presença de Deus, que é uma realidade em nós. A gente para até de conversar com Ele. Queridos irmãos, notemos bem então, que a bênção graciosa do Espírito Santo nos alcança e traz consigo, irmãos, dons espirituais. É muito importante que você considere isso. Não se trata aqui, irmão, de habilidades naturais. Não é disso que a gente está falando. São dons espirituais. São capacidades dadas pelo Espírito para um fim específico. Dons que promovem a unidade da igreja. Dons que promovem a edificação da igreja. Dons que devem ser exercidos com amor, com misericórdia, com intencionalidade santa. Dons que são concedidos para o serviço, para o reino e para a glória de Deus, para sermos bênção na vida um do outro. Irmãos, dons espirituais são capacidades que nós recebemos para ser bênção na vida do outro. Se você é de Cristo, eu creio que é, meu irmão. Você tem, no mínimo, um dom que você recebeu quando recebeu o Espírito Santo. E aí eu preciso te fazer mais uma pergunta. Que dom é esse? Aonde está esse dom? A vida das pessoas está sendo edificada com esse dom que Deus te deu. Aonde está esse dom? Porque perceba, o exercício do dom, irmão, não é facultativo. O dom espiritual não é algo que você recebe para pensar o seguinte: uso quando eu quiser. Não. O dom espiritual é um dom, é uma capacidade que você recebe e você precisa usar, porque isso é uma ordem. O dom é dado para o benefício do corpo, para a saúde do corpo. E sabe o que acontece, meu irmão? Quando você se omite, quando você não usa esse dom que você recebeu de Deus para a edificação da igreja, o corpo sofre, o corpo padece, o corpo enfraquece, porque você deixa de usar essa capacidade que Deus te deu para a edificação da igreja. Queridos irmãos, Paulo deu uma orientação para Timóteo. Timóteo, um jovem pastor. Paulo, irmãos, escreve para Timóteo. E sabe o que ele diz em 1 Timóteo, capítulo 4, 14, o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Meu irmão, será que eu e você temos sido negligentes com o dom que Deus nos deu? Será que eu e você, irmão, temos sido negligentes? Temos feito pouco caso? Paulo também falou a Timóteo, já na segunda carta. Paulo disse a Timóteo o seguinte: eu te admoesto, eu chamo a sua atenção, Timóteo. Eu te chamo a atenção nessa hora, Timóteo. Sabe para quê? Para que você reavive o dom de Deus que há em ti. Timóteo, você não pode desanimar, Timóteo. Reaviva o dom de Deus que há em você. Há um dom de Deus na sua vida. E a pergunta é: o que você está fazendo com esse dom? E depois Paulo diz: Timóteo, reaviva. Reaviva o dom. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Percebe, irmão? Como que Deus chama a nossa atenção nessa noite? Tanto para a gente perceber o dom que recebemos, como para a gente, irmãos, para a glória do nome dEle, reavivar esse dom para a edificação da igreja. Esse jovem pastor, só para contextualizar, porque quando você olha assim, Paulo escrevendo para Timóteo, irmão, Timóteo era um grande obreiro, que andava com Paulo, e Paulo escreve para ele, ó, não que seja negligente com o dom, e depois diz, olha, reaviva o dom. Irmão, Timóteo, ele além dos desafios ministeriais, de ser pastor e um pastor jovem, ele vivia num tempo de perseguição. Paulo, que era com quem ele contava, a Bíblia não menciona que Timóteo tivesse pai, menciona a avó e mãe dele. Então Paulo era como fosse um pai para Timóteo. E esse apóstolo, que era um apoio para Timóteo, estava preso. Então veja, Timóteo tinha razões para estar desanimado. Ele era um pastor jovem enfrentando dificuldades de defender a verdade de heresias. Ele lidava com perseguição. Ele tinha o seu mestre preso. Além de tudo, ele tinha um problema de saúde. Foi a ele que Paulo uma vez aconselhou beber vinho, por causa de um problema que ele tinha no seu estômago. Então você vê um jovem passando vários tipos de dificuldade. E a palavra de Deus, através de Paulo, falando para ele diretamente: reanima, reaviva, desperta o dom que há em ti. Apesar das perseguições, apesar das dificuldades ministeriais, apesar da pouca idade e estar tendo que lidar com pessoas que muitas das vezes te desprezam, apesar até mesmo das questões de saúde, Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Meu irmão, eu não sei qual é o seu problema, mas eu tenho certeza que você tem algum. E às vezes, até mais de um. E assim estou eu também. Todos nós temos problemas e dificuldades. Mais uma vez o Senhor nos resgatou da morte, nos deu do seu Espírito, nos batizou com o Espírito Santo, nos deu um dom espiritual e nos convoca: reaviva o dom que há em ti. Caminhando para o encerramento, irmãos, a graça do Espírito Santo também gera em nós o fruto. E agora eu preciso que você entenda uma diferença. Dom não é fruto, e fruto não é dom. Se o dom é para o outro, irmãos, o fruto, ele é mais abrangente. O fruto é em nós, para nós, e certamente também abençoa a vida do outro. O dom é para o serviço. O fruto fala do caráter, fala da vida, fala da transformação. Os dons podem ser diferentes. Você pode ter um dom e o irmão que está do seu lado pode ter outro dom. Mas o fruto do Espírito, irmão, não. Todos nós devemos tê-lo. Todos nós devemos tê-lo. Aos Gálatas, Paulo escreveu: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. E estes estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Há uma guerra, uma batalha entre carne e espírito. E depois ele vai descrever o fruto do espírito, a característica desse fruto, que deve, irmãos, ser visto em nós. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós que somos de Cristo, nós precisamos orar a Deus para que esse fruto seja visto em nós. Meu irmão, não podemos cruzar os braços. Nós recebemos o Espírito Santo, recebemos um dom do Espírito Santo, o dom que é o próprio Espírito Santo e um dom do Espírito Santo. Recebemos, irmão, a operação dele para gerar um fruto em nós. Então, meu irmão, não se acomoda não. Não se acomoda não. Vamos em frente, porque até que ele venha, nós precisamos ter como objetivo ser mais parecidos com Cristo. Até que ele venha, nós não podemos parar. Então, a criação é um fato consumado, estamos concluindo. A queda foi um evento consumado. Lembra? Deus terminou de criar todas as coisas e depois descansou. Acabou a criação. A queda foi um evento consumado. Aconteceu, Deus deu a sentença, expulsou o homem do jardim, consumado. Mas teve uma coisa, irmão, a redenção também foi um ato consumado. Antes de expirar, Jesus disse: está consumado. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E agora, irmãos, nós estamos aguardando o soar da trombeta, onde será a consumação de todas as coisas. A trombeta vai soar, mas até que ele venha, eu e você precisamos buscar nos fortalecer no Senhor, viver nessa consciência de que nós morremos com Cristo e estamos aguardando a sua manifestação em glória. Não sejamos negligentes, irmãos. E só para frisar mais uma vez, reavive o dom de Deus que há em ti. Amém? Vamos orar, queridos. Pai querido, nós estamos agradecidos ao Senhor, que tudo criou. O homem pecou, mas o Senhor preparou um plano perfeito para a salvação, e a salvação foi consumada naquela cruz. E agora aguardamos, ó Pai, a vinda do nosso Senhor para nos levar, para nos buscar. Pai querido, que se cumpra, mas nos dê graça, Pai, para que até que Ele venha, estejamos aqui reavivando o dom que há em nós, e buscando ao Senhor, consagrando nossa vida ao Senhor, para que o dom, para que o fruto, para que toda boa dádiva do Senhor seja realidade visível em nós, e que sejamos pessoas, ó Deus, que edificam a igreja e que glorificam o teu nome enquanto anunciam o teu reino e a tua justiça. Que o teu nome seja louvado, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus.